Olá pessoal, como vocês estão? Então pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula online, nossa aula online 4, e hoje nós vamos falar sobre lugares geométricos. Então a gente vai dar continuidade às coisas que nós já vimos, tá? Na última aula. Então vamos lá pessoal. O que nós vimos, pessoal? Nós acabamos de ver que a bissetriz de um ângulo é semi-reta com origem no vértice que divide os ângulos exatamente ao meio. Então, se eu tenho um ângulo e traço a bissetriz, o que eu faço? Eu divido esse ângulo em dois ângulos exatamente iguais. Então, dividir, por exemplo, como aqui está nesse ângulo alfa, nós temos ângulos alfa aqui exatamente iguais. Então, essa é a semi-reta, essa é a bissetriz. Nós vimos também, pessoal, que a bissetriz de um triângulo, ela é o quê? Ele é o segmento de reta, ou no caso aqui ele está com um segmento de reta, mas a gente pode classificar também como uma semi-reta, que ela se estende aqui infinitamente, que divide o ângulo do triângulo, cada um deles, esse aqui está dividido no ângulo A, mas poderia ter outra aqui fazendo o mesmo com o ângulo B e fazendo o mesmo com o ângulo C. Ela divide o ângulo exatamente ao meio. Então, por exemplo, vocês poderiam também, como a gente já viu, traçar as demais bissetrizes. Outra aqui, que divide esse ângulo B ao meio, e outra aqui que divide esse ângulo C ao meio. Então, o triângulo ele possui 3 bissetrizes, isso também nós já vimos. Porém, pessoal, ainda existem coisas que não sabemos sobre este lugar geométrico. Então, pessoal, nós dizemos que a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados desse ângulo. Professor, o que é isso? Eu não entendi nada. Vamos traduzir, Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos saber o que é um lugar geométrico, tá? Então, pessoal, um lugar geométrico. Um lugar geométrico, pessoal, é o que? É um conjunto de pontos que possui determinada característica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a bissetriz é um lugar geométrico. Por que a bissetriz é um lugar geométrico? Porque aqui, nessa semi-reta da bissetriz, o que acontece? Eu tenho nela infinitos pontos, certo? Infinitos pontos formam essa semi-reta, certo? E a característica desses pontos é o quê? É justamente equidistar dos lados do ângulo. Outro exemplo, por exemplo, se eu falar circunferência, vou tomar aqui uma circunferência, mais ou menos uma circunferência aqui. O que é a circunferência? É o conjunto de pontos do plano, conjunto de pontos, assumindo, lógico, que a circunferência ela é formada por infinitos pontos bem próximos uns dos outros, pontos assim bem próximos, bem próximos mesmo, um dos outros, que formam a circunferência. E qual a característica do lugar geométrico da circunferência? A circunferência como lugar geométrico é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância do centro. Então, o que é um lugar geométrico? É um conjunto de pontos que tem determinada característica, que tem certa característica. Então, o exemplo, a circunferência é o conjunto dos pontos que tem a característica de ter a mesma distância do centro. A bissetriz é o conjunto dos pontos que tem a característica de ter a mesma distância. Esse equidistam, significa que tem a mesma distância. Tá? Então, a bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que tem a mesma distância dos lados desse ângulo. Ou seja, qualquer ponto que eu tomar aqui na bissetriz, tá? Qualquer ponto, pessoal, que eu tomar aqui, que eu escolher aqui nessa semi-reta, qualquer ponto que eu tomar, eu tenho que a distância desse ponto que eu tomei aqui até este lado do triângulo é a mesma distância que eu tomar, a mesma distância desse ponto para este lado do triângulo. Tá? Então, a bissetriz é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância para os lados do ângulo, tá? Para as semi-retas que compreendem um ângulo. Então, é isso.
Então, para qualquer ponto, mais uma vez repetindo, né, que eu pegar aqui, eu tenho a mesma distância desse ponto para essa semirreta e desse ponto para essa semirreta. É isso aqui que esse enunciado está dizendo para vocês, tá? Então, pessoal, nós vamos aprender agora, já que nós sabemos disso. Qualquer dúvida, pessoal, se vocês não entenderam essa explicação, pode me perguntar que eu explico novamente, tá? Então, o que nós vamos aprender agora? Nós vamos aprender como, dado um ângulo qualquer, a gente consegue encontrar quem é a bissetriz desse ângulo, tá? A gente vai construir isso. Então, no próximo slide, eu preparei um vídeo, tá? Em que eu vou explicar para vocês isso, tá? Então eu vou desligar o microfone aqui e vocês vão ficar com o vídeo aí, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, eu vou hoje ensinar vocês como traçar a bissetriz de um ângulo, tá? Então eu vou ensinar de duas formas. Quem tem o compasso, eu vou ensinar traçando pelo compasso, e quem não tem o compasso, eu vou ensinar outro método, tá? Em que vocês vão precisar de uma linha, pode ser qualquer linha que vocês tiverem, ou um barbante, ou uma linha de costura, como essa daqui, por exemplo, tá? E um lápis, tá bom? Ou uma lapiseira. Então, pessoal, o que vocês vão precisar primeiro, né? Primeiro, para traçar a bissetriz de um ângulo, vocês precisam dos seguintes materiais. Vocês precisam de uma régua e de um compasso. Quem não tiver compasso, da outra forma que eu vou ensinar com o papel, com o lápis e o barbante, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer, né? A gente vai traçar um ângulo aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a régua. No caso dos exercícios, vocês já vão ter, tá? O ângulo feito. Então aqui eu desenhar um ângulo qualquer aqui. E a gente vai traçar a bissetriz desse ângulo. Então, tem uma origem aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, então vamos com o compasso. Então eu vou ensinar para vocês alguns elementos do compasso, pessoal. O compasso ele tem uma ponta que a gente chama de ponta seca, tá? Que é essa ponta aqui, ó, que não tem lápis, certo? E essa daqui é outra ponta com o lápis, com o grafite, né? Então, pessoal, para traçar a bissetriz de um ângulo, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a ponta seca do compasso no vértice do ângulo, certo? E com qualquer abertura, vocês vão traçar um arco, certo? Esse arco aqui ele deve cortar as duas semirretas do ângulo, tá? Muito bem, traçamos o arco. Tá dando para ver aí? Vou chegar mais perto um pouco. Ó, traçamos o arco, certo? Aqui a câmera não focou. A câmera do meu celular, gente, acho que ela tem um problema e ela fica querendo focar toda hora. Não sei por que isso, mas enfim. Então, pessoal, muito bem. Então aqui, ó, nós traçamos esse arco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ponta seca do compasso e colocar nesse novo ponto gerado aqui, certo? Nós geramos um ponto aqui, certo? Vou até marcar, ó. Chamar esse ponto aqui de A, tá? Então, no lugar que ela cruzou aqui a semirreta, a gente chama de A. Nesse outro lugar que ela cruzou aqui, a gente vai chamar de B, tá? Então, eu vou pegar, colocar a ponta seca em A e vou traçar com uma abertura também, outro arco, qualquer abertura, tá? Qualquer abertura, vocês vão traçar outro arco. Se você entrar em B com essa mesma abertura, agora não pode mudar, tá? Mesma abertura que você traçou em A, você tem que traçar em B. Então, vai outro arco, certo? Esse ponto aqui, ó, a gente vai chamar ele de ponto C, por exemplo. E a bissetriz vai ser dada por quem? Pela reta que passa pelo vértice O e pelo ponto C. Então, a gente vai só traçar aqui, ó. Vamos lá. E essa vai ser a bissetriz. Então, a bissetriz vai ser essa semirreta, tá? Que passa por O e por esse ponto C
que nós encontramos, certo? Agora eu vou ensinar vocês, pessoal, para quem não tem compasso, né? Então vamos lá, quem não tem compasso, vamos aprender agora como traçar bissetriz. Então, vou virar a folha aqui, fazer um ângulo novamente. Muito bem. Então aqui o ponto O, aqui uma semi-reta, aqui outra semi-reta, tá? Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Então quem não tem o compasso, como que você vai fazer? Você vai pegar aí a sua linha, tá? Geralmente, pessoal, vocês podem pegar uma linha um pouco mais comprida, porque facilita para manusear, tá? Então, ó, pegamos a linha, né? Tá a linha esticada aqui. A gente vai pegar o lápis ou o lapiseira que vocês tiverem aí e vão passar a linha assim nele, ó. Dessa forma aqui. Espera a câmera focar, mas acho que ela não vai focar. Se eu conheço ela. Então, mas tá dando para enxergar, né? Aqui, ó. Eu passei, fiz um lacinho aqui, passei a linha no lápis, certo? Vocês vão pegar essa linha, essa ponta que vocês estão segurando do lado de cá, vão colocar, certo? No vértice do ângulo. E segurar assim com o dedo, com bastante força para ela não mexer, tá? E vão manter a linha sempre esticada assim no lápis, certo? Então, ó, aí vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Opa, deu erro aqui. Acontece, pessoal, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Então, ó, vocês vão segurar a linha aqui, sempre bem firme, esticada, e vão traçar um arco. Tá vendo? Ó? Traçou um arco. Aí, da mesma forma, vocês vão obter os pontos, que vocês podem chamar de qualquer outra coisa, mas eu estou chamando de A e B, tá? A gente obteve eles. Aí, agora, vocês vão pegar. Agora que tem que tomar cuidado, tá? Agora vocês vão pegar aqui, vão centrar em A. Então, vamos pegar aqui e segurar em A, certo? E vão traçar outro arco. Vai sair aqui a linha. Vão traçar outro arco. Então, vamos lá. Segurar aqui. Tracem outro arco. Pronto, pessoal. Ficou um pouco feio, mas enfim. Agora que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque lembra que eu falei que daqui para cá tem que ser a mesma abertura? Então, vocês têm que segurar aqui na mesma distância que vocês colocaram aqui no A. Então, vocês vão colocar aqui no B. E com a mesma distância, traçar o outro arco, tá? Então, a bissetriz, que a gente obteve o ponto C, e a bissetriz vai ser este segmento aí, que sai de O, aliás, esse segmento não, né? Essa semi-reta, que sai de O e vai até o C, certo? Lembrando, pessoal, que a bissetriz, ela é o segmento, é a semi-reta, que divide o ângulo exatamente ao meio, né? Então, eu sei que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem me chamar aí no Classroom, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Muito bem, pessoal. Viram aí o desempenho do professor? Muito bem, pessoal. Então agora vocês sabem, né, como fazer a construção de uma bissetriz, né? Então vamos à próxima, né? Nós também vimos, pessoal, que a mediatriz ela é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, né? Então se eu falar que eu vou traçar a mediatriz de um segmento, é a mesma coisa que eu falar que eu vou traçar uma reta perpendicular ao ponto médio desse segmento. Então isso que é a mediatriz. Ela é uma reta perpendicular que cruza o segmento exatamente no seu meio, certo?
Nós também vimos, pessoal, que a mediatriz de um triângulo, a mediatriz de um lado de um triângulo, né? Ela é a reta que também faz 90 graus com esse lado, né? Perpendicular. Ela é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo ponto médio dele. E assim como nós traçamos a mediatriz relativa ao lado BC, nós também podemos traçar a relativa ao lado AB e ao lado AC, certo? Porém, pessoal, nós não vimos ainda que a mediatriz de um segmento é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam das extremidades desse segmento. De novo, vamos fazer a tradução disso daqui, né? Então, vocês já sabem o que é o lugar geométrico, né? Que eu já expliquei quando nós estávamos discutindo sobre a bissetriz, né? Então, agora, o que ele está falando? Né? A mediatriz de um segmento é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, ou seja, que tem a mesma distância, né? Também falei para vocês, das extremidades desse segmento. E o que são as extremidades? Extremidades são justamente o último pontinho, né? Se que nós podemos falar isso, né? A grosso modo. As extremidades são justamente os pontos A e B aqui, né? São A e o B. Essas são as extremidades, né? Então ele está falando o quê? Se eu pegar qualquer ponto aqui nessa mediatriz, a distância desse ponto até o ponto B e desse ponto até o ponto A sempre vai ser a mesma. Então vamos tomar, por exemplo, aqui o C, né, esse ponto que está aqui. Então se eu pegar a distância de A até C, é igual à distância de C até B. Isso para quaisquer pontos. Eu sei que a mediatriz é uma reta, então ela se estende infinitamente. Isso aqui sobe infinitamente, sobe infinitamente. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui da mediatriz, eu sei que a distância desse ponto até as extremidades do segmento sempre vai ser a mesma. Tá? Não, cuidado, não estou falando que essa distância é igual a essa distância. Tá? Isso não. Eu sei que essa é igual a essa e que essa é igual a essa. Tá? Então, para quaisquer pontos, certo? Essas distâncias são iguais, ou seja, a distância do ponto até B é a mesma distância do ponto até A. Não quer dizer que as distâncias são as mesmas para quaisquer pontos, tá bom? Só estou falando isso, mais uma vez, né? Distância de C até B é igual à distância de C até A, mas isso não quer dizer que a distância de C até A é igual à distância de D até A, e que a distância de C até B é igual à distância de D até B. Certo? Eu só sei que C até B, a distância de C até B é igual à distância de C até A, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer para mim os exercícios da apostila da página 99 até a página 106, tá? Não é 99 e 106, é até a 106, então é 100, 101, 102, até a 106. E vocês vão me entregar no dia 13 do 4 às 7 da manhã, tá bom? Pessoal, eu vou dar umas dicas sobre os exercícios, tá? Para vocês. Só um minuto aqui que eu vou pegar a apostila, certo? Então, pessoal, página 99, né, que é o primeiro. Então, vamos lá. Porque tem alguns exercícios que é interessante que eu dei algumas dicas para vocês. O primeiro exercício, pessoal, que eu vou dar uma dica é o número 2 da página 100, tá? Então, no número 2 da página 100, ele quer construir um hospital que tem a mesma distância das 3 cidades aí. Vocês vão voltar lá na aula anterior e ver qual dos pontos notáveis do triângulo que nós vimos ele equidista dos vértices do triângulo, ou seja, ele tem a mesma distância dos vértices do triângulo. Sabendo daquilo, vocês têm a resposta aqui, né? E ele quer que você desenhe, coloque no mapa onde deve ficar o hospital. Então, vocês vão fazer um triângulo aí ligando as 3 cidades, né? E vão achar esse ponto notável do triângulo, tá? Que vocês sabem fazer. No número 2, pessoal, vocês vão construir a bissetriz, né? Assim como eu ensinei para vocês aí no vídeo, tá? No número 4 da página 103, vocês vão falar em qual dessas alternativas, A, B ou C, a reta OT é a bissetriz de algum ângulo, tá? Vocês vão ver isso. Depois, pessoal, o número 8 da página 104.
prestem atenção que o 4x mais o x, ou seja, o ângulo que tem medida 4x e o ângulo que tem medida x, juntos eles medem 180 graus. Então, assim, vocês, com essa informação, vocês conseguem encontrar quem é o x. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante. Não, creio que seja só isso, tá? Com essas informações vocês conseguem fazer. Quaisquer dúvidas, pessoal, que vocês tiverem no exercício, vocês podem me chamar aí no Classroom ou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá? Que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por mais uma aula, pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.